Tem gêmeos na sua família? Você, por acaso, alguma vez confundiu os dois e chegou a trocar o nome deles? Na história dessa semana, não aconteceu apenas uma troca de nome entre gêmeos. Aconteceu uma grande confusão, porque os dois personagens, na verdade, não estavam felizes com sua identidade. Quer saber de quem estamos falando? Fique com a gente! Roubo de identidade é o tema da lição dessa semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Todos ficamos encantados com a linda história de amor entre Isaac e Rebeca. Eles realmente começaram certo, permitindo que Deus conduzisse tudo para que aquele encontro maravilhoso acontecesse. Podemos imaginar que a vida de casados tenha sido cheia de novidades e descobertas. Rebeca, com o tempo, começou a se acostumar com a nova casa e também com os membros da nova família. Mas talvez tenha sido um pouco estranho ver que o seu marido estava ganhando irmãos. Sim, pois Abraão não permaneceu viúvo. Ele havia se casado com Quetura e com ela teve outros 6 filhos. Você pode ler essa história em Gênesis 25, 1 e 2. E Rebeca, nada de engravidar. Afinal, ao entrar para aquela família especial, ela sabia da expectativa que tinha de um herdeiro para continuar com a linhagem da promessa. Mas os meses passaram, e depois os anos, e nada. Rebeca deve ter orado muitas vezes, mas a gente encontra um registro aqui na Bíblia que demonstra o quanto Isaac se importava com ela. E esse texto está bem no início, ali na primeira parte do texto-chave da lição desta semana. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. E aí a gente pode se perguntar, se naquela época não tinha ultrassom, como Isaac e Rebeca souberam que eram gêmeos? Rebeca não tinha engravidado antes, mas ela começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa diferente e ela ficou aflita. Será que era normal tanta movimentação na barriga? Foi então que um anjo revelou a Rebeca que ela estava esperando não um, mas 2 filhos. E ele ainda revelou a ela um pouco sobre o futuro deles. Ele disse que os 2 seriam pais de grandes nações, mas um seria maior do que o outro. E ele não estava se referindo à altura. Ele estava dizendo que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Se eram gêmeos, obviamente não haveria mais velho ou mais novo. A diferença estaria apenas na ordem do nascimento. Nesse caso, sorte dele. Bem, a primeira criança a nascer foi Esaú e o segundo foi Jacó. É muito provável que os nomes tenham sido dados por causa das características observadas no momento do nascimento deles. E eles eram diferentes não apenas fisicamente, mas também à medida que eles cresciam, eles demonstravam muitas diferenças no comportamento e no caráter, apesar de ter sido criados pelos mesmos pais. Veja aqui a descrição de cada um deles. O primogênito, Esaú, cresceu fazendo a própria vontade e centralizava todo o seu interesse no momento em que estava vivendo. Sem limites, sua alegria era viver a vida selvagem e a vida de caçador. No entanto, era o favorito de seu pai. Esse filho mais velho explorava sem medo as montanhas e desertos. Depois voltava para casa com a caça e as emocionantes histórias de sua vida de aventuras. Não é difícil entender por que Esaú era o preferido do pai. Você se lembra que nós falamos que Isaac, ele tinha um temperamento mais tranquilo, então para ele era emocionante ouvir as histórias de aventura de seu filho quando ele chegava contando todo empolgado. Agora vamos ver como Jacó é descrito. Jacó era mais ajuizado e esforçado, sempre pensava mais no futuro que no presente, vivia contente com a vida no lar, ocupado em cuidar dos rebanhos e cultivar a terra. Sua mãe apreciava sua paciente perseverança, economia e prudência. O cuidado e a atenção que ele dedicava à mãe contribuíam mais para a felicidade dela do que os gestos impulsivos de carinho que Esaú demonstrava de vez em quando. Para Rebeca, Jacó era o filho mais querido. Como você pode imaginar que essa preferência dos pais pelos filhos indicava problemas à frente. Tanto Esaú como Jacó compreendiam bem os direitos e responsabilidades da primogenitura. Isaac explicou que por ter nascido primeiro, Esaú tinha direito à primogenitura.
Isso envolvia não apenas a herança material, mas também o compromisso com Deus. O primogênito precisaria levar uma vida consagrada ao serviço de Deus. Isso quer dizer que ele tinha que ser exemplo no casamento, nos relacionamentos familiares, na vida pública. Isso era exatamente o que Esaú não queria para a vida dele. Ele queria liberdade para fazer o que ele quisesse. Ele achava que a lei de Deus e a condição da promessa feita de Deus para Abraão era pesada demais, quase uma escravidão. Rebeca sempre se lembrava das palavras ditas pelo anjo, e cada vez que ela observava o comportamento dos filhos, ela entendia mais claramente o significado daquelas palavras. Era fácil identificar que Jacó reunia as características que deveriam ser levadas em consideração na questão da primogenitura. E ela sempre repetia para Isaac as palavras ditas pelo anjo. Mas quanto mais ela falava, mais parece que Isaac a ignorava. A sua insistência ali não produziu efeito algum sobre seu marido. Por sua vez, quando Jacó ficou sabendo dessa profecia, ele começou a desejar cada vez mais a bênção espiritual. Como ele sonhava em ser o herdeiro da promessa feita ao seu avô e ao seu pai. Imagine ter comunhão com Deus, oferecer sacrifícios pelo pecado, ser pai do povo escolhido, de onde viria o Messias, e desfrutar das bênçãos da aliança. Era tudo o que ele queria. Jacó sempre ouvia com muito interesse tudo que o pai falava, mas Esaú ficava cansado daquele blá 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 blá. E certo dia, Esaú cometeu um grande erro. Na verdade, ele já estava acostumado a cometer erros, pois ele estava desobedecendo abertamente às ordens de Deus. Mas naquele dia, Esaú chegou com muita fome. E Jacó tinha acabado de preparar uma refeição deliciosa, com aquele temperinho caseiro e um cheiro muito bom. Você conhece a história. Para Jacó foi a oportunidade perfeita de fazer uma negociação visando a seus interesses. Esaú, por sua vez, pensou: que me interessa essa primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? E assim, o acordo foi feito. Bem dramático, não é? O tempo passou e agora Isaac já estava velho, cego, pensando que a morte logo chegaria. Estava na hora de oficializar a bênção da primogenitura. E veja só esse detalhe. Com certeza, Isaac sabia o que Rebeca pensava sobre aquilo. E talvez, no seu íntimo, ele tenha pensado que de fato Esaú não merecia aquela bênção. Por isso, ele fez tudo em segredo e combinou apenas com Esaú. Mas Rebeca ficou sabendo do plano e resolveu se antecipar. Ela contou tudo a Jacó e propôs um outro plano. E você conhece a história. Jacó se passou por seu irmão, recebeu a bênção no lugar dele, mas as coisas não saíram exatamente como ele esperava. Os resultados desse engano foram aborrecimento e tristeza. No final das contas, ninguém saiu feliz nessa situação. Esaú, que antes tinha desprezado a bênção da primogenitura, agora ficou com muita raiva e odiando o irmão. Isaac percebeu que ele tinha cometido um erro ao não dar voluntariamente a bênção para quem ela era devida. Rebeca sofreu com as consequências dessa atitude, e Jacó percebeu que o fruto do engano era muito mais amargo do que ele poderia imaginar. A história desta semana está repleta de lições, mas nós vamos terminar com um texto que resume o que nós estamos vivendo em nossos dias e que traz um alerta para nós hoje. Multidões estão vendendo seu direito de primogenitura pela satisfação dos sentidos. Sacrificam a saúde, enfraquecem as faculdades mentais e perdem o céu. Tudo por um simples prazer temporário que os enfraquece e desmoraliza ao mesmo tempo. Esaú despertou muito tarde para conseguir recuperar sua perda. Assim, acontecerá no grande dia de Deus com aqueles que trocaram sua posição de herdeiros do céu por suas satisfações egoístas. Conclusão: é melhor esperar o tempo e a maneira de Deus de realizar as coisas e valorizar o que de fato tem importância. Chegamos ao momento mais aguardado do vídeo, os abraços. E o primeiro abraço é para os adolescentes da Igreja do Jardim Guanabara, da cidade de Fortaleza, Ceará.
Também um abraço para a base Alvorada, da Igreja da Cidade A.E. Carvalho, da cidade de São Paulo. E para os adolescentes da Igreja de Jardim Paulista da cidade do Rio de Janeiro. E se você gostou desse vídeo, achou a história interessante, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, lembre-se de participar conosco apertando o botão vermelho ali do lado. E eu vejo você no próximo vídeo. Não, Matheus, a gente não pode terminar sem falar uma coisa. Parabéns pra gente, pra você. Verdade. Estamos completando 3 anos exatamente hoje, no dia 16 de março. Já passou tanto tempo. Mas parece que foi pouco. Uma alegria pra gente estar com vocês e continue nos acompanhando. Um beijo. Tchau, tchau.